Samuel, capítulo 1. Vamos ficar de pé, reverência à leitura da palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Houve um homem de Ramataim Zofim, das regiões montanhosas de Efraim, cujo nome era Eucano, filho de Jeroão, filho de Elu, filho de Doú, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o sacrifício, dava ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mais que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a mão. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que ela subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti este vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Haja tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi e seu marido comeu, e o seu semblante já não era triste. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, ministra a tua palavra nessa noite. Nós precisamos do Senhor aqui, Deus. Precisamos de ti, Senhor. Nós não temos, Senhor, condição humana nessa noite de fazer algo para o Senhor. Nós pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude em nossas imperfeições. Que o Espírito Santo nos ajude, Senhor, a oferecer o nosso melhor ao Senhor, a procurar, Senhor, a tua face através da palavra. Nós queremos uma revelação genuína do Senhor nessa noite. Queremos que o Senhor ministre, Senhor, nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor derrame a graça abundante sobre nós, a unção do teu Espírito. Ó Deus, em nome de Jesus, eu como ministro do Senhor, ó Pai, cancelo agora todo ataque, todo mal contra, Senhor, a tua palavra, contra o ministrar da tua palavra, em nome de Jesus. E peço ao Senhor o fluir do Senhor nessa noite, o fluir do teu poder, da tua unção, da tua graça, em o nome de Jesus, Pai. Que o Senhor tenha autoridade para ministrar neste lugar. Que haja, Senhor, liberdade para o Senhor ministrar aqui, Deus, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco de uma forma tremenda. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, de uma forma a mudar, Senhor, o nosso posicionamento. Em nome de Jesus, ó Deus, opera em nós. Haja em nós, Senhor, de uma maneira a transformar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar.
Irmãos, o Senhor quer ministrar o teu coração nessa noite. Amém? Mas deixa Deus ministrar de fato. Às vezes a gente fica muito acostumado a vir à igreja, ouvir a palavra e continuar do mesmo jeito. A gente tem que entender, irmãos, que o culto é para mudar a nossa vida. A palavra de Deus, ela tem que mudar alguma coisa dentro de você. Todo encontro com Deus, se você olhar na Bíblia, todo encontro com Deus causava transformação. Você não pode sair daqui sem ser transformado em alguma área da tua vida. Eu não estou exigindo isso, eu estou pedindo que você faça essa oração a Deus, para que você saia daqui tocado por Deus. Davi dizia: Senhor, sonda-me e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Nós temos que orar a Deus para que a palavra venha de encontro com aquilo que nós realmente necessitamos. Às vezes a nossa alma precisa de uma palavra de vitória, de ânimo, mas ânimo não vai mudar a sua vida, porque o ânimo ele vem e depois dá lugar ao desânimo. Mas aquilo que você realmente precisa, isso pode mudar a sua vida. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus na tua vida. Ela transforma a tua vida. Amém? Então pegue nessa noite aquilo que Deus tem para você. Não permita, irmão, que qualquer distração, que qualquer coisa roube a palavra do teu coração. A palavra ela é ministrada. A palavra de Deus é ministrada. É como a parábola da semeadura. Vai ser semeada, irmãos. Uma parte vai cair num solo fértil, outra não vai produzir nada, porque vai cair num solo rochoso. Outra vem o pássaro e come, o maligno e toma a palavra. Não permita que isso aconteça com você. Abra o teu coração para a palavra de Deus ser recebida como uma boa semente que é, num solo fértil, para que ela produza frutos nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Bate no ombro do teu irmão assim, um irmão bonito, cheiroso, está do teu lado. Diga assim para ele: deixa Deus falar com você. Deixa Deus ministrar na tua vida. Amém? Graças a Deus. Querido, o texto da palavra de Deus, um texto que a maioria dos irmãos já leram, já ouviram falar. E é um texto que me empolga demais, porque a gente vê como que Deus é poderoso para fazer muito mais do que as nossas expectativas. Nós criamos muitas expectativas no nosso coração, daquilo que Deus pode fazer, de acordo com aquilo que nós acreditamos que Ele vai fazer. Mas é interessante quando nós somos surpreendidos de uma forma a nos impressionarmos com aquilo que Deus acaba fazendo, mesmo nós não merecendo, mesmo nós sendo imperfeitos, Ele vem e age e nós ficamos impressionados. Esse texto é um desses acontecimentos que Deus surpreende. A palavra de Deus diz que havia um homem chamado Eucana e tinha duas esposas, Ana e Penina. Ana, ela era muito amada por Eucana, porém não tinha filhos, ao passo que Penina não era a esposa mais amada, mas tinha filhos. E isso nesse período era algo muito significativo, porque imagina que os filhos era a continuação daquela herança, era a continuação da vida de alguém, como é hoje, né? A gente vai embora, mas nós deixamos os nossos filhos, são a nossa continuação. E isso era muito difícil na época, porque além de toda mulher querer dar filhos ao esposo, tinha também algo em cima de uma maldição, que a mulher que não podia ter filhos, ela era uma mulher amaldiçoada. Ela carregava então esse estigma, ela carregava essa marca. A mulher que tinha um ventre seco, cerrado, a madre cerrada, não podia dar filhos. Uma mulher infrutífera, uma mulher que não tinha capacidade de produzir vida dentro dela. Era algo muito sério, era algo muito marcante. E Ana era uma mulher que vivia angustiada por isso. Isso era um problema, aos olhos humanos, insolúvel. Eu não sei quantos aqui já passaram por um problema desses, que a gente olha e diz assim: olha, esse problema é insolúvel, eu não consigo resolver. Esse problema é um tipo desse problema que não tem, aparentemente, aos olhos humanos, não tem solução, não tem como resolver. E a palavra de Deus diz que eles iam adorar o Senhor. A vida deles era uma vida legal, eles buscavam a Deus, eles adoravam a Deus em Siló, ofereciam sacrifícios a Deus, participavam ali da comunhão, das coisas de Deus, mas aquilo que Ana queria mesmo era filhos, e isso ela não tinha.
O que ela mais desejava era ter filhos. Imagine você sabendo que você não vai ter um filho quando você ficar velho. Você não imagine isso. Hoje nós temos uns pensamentos muito modernos, que eu discordo. As pessoas escolhem não ter filhos. Eu não creio assim, não acho que isso é correto. Mas naquela época essa possibilidade não existia. A pessoa não ter filhos, isso não era uma possibilidade. Era muito difícil, irmãos. E Ana, então, angustiada, ela busca Deus. Você imagina o tanto que essa mulher já tinha orado, tanto que essa mulher já tinha colocado diante de Deus, até o momento que ela chega, irmãos, e não aguenta mais. Ela então vai para o altar de Deus e começa a chorar, angustiada, porque ela não consegue resolver o seu problema. Então ela se prostra diante de Deus, chora, angustiada, amargurada de espírito. Às vezes nós podemos até julgar Ana, dizer, nossa, como que ela estava amargurada? Quantos de nós não ficamos amargurados quando nós queremos algo que não conseguimos obter? Ela estava desse jeito, angustiada, amargurada, e ela então vai para o templo e ora, e quando todo mundo está festejando, adorando a Deus, ela está ali no altar de Deus chorando. O próprio sacerdote ali, que já estava um sacerdote meia boca, ele olha ela e diz, essa mulher está bêbada. Ele chama ela e diz, olha, você precisa parar de beber. Ela diz, olha, meu senhor, não tenha sua filha por filha de Belial. Eu não estou bêbada, eu estou com a minha alma aqui angustiada, eu estou prostrada diante de Deus. Irmãos, Ana estava numa situação tão difícil, que ela não conseguia mais pronunciar palavras. O espírito dentro dela gemia. A sua alma, irmãos, ali, eu sei que você já passou por isso em algum momento da sua vida, que você não consegue falar, apenas você chora, você geme, balbucia algumas palavras. Assim estava Ana. E ela ali, irmãos, resolve fazer algo diferente. Ela já não ora mais pedindo para Deus um filho. Ela já não diz, Deus me dá um filho. Ela agora se quebranta e diz, Deus, o meu problema está aqui, está no altar do Senhor. Ela entrega, irmãos, a dificuldade que ela estava enfrentando diante de Deus. Diz, Deus está aqui. Se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele para o Senhor. Eu estou aqui. O profeta repreende ela por achar que ela está bêbada, como eu disse. E ela diz, eu não estou. E ele diz então para ela, olha, vai e seja feita como a tua fé, aquilo que você tem pedido para Deus. E você conhece a história. Ana engravida e tem Samuel. Não só Samuel, mas depois 5 irmãos. E ela entrega Samuel diante do Senhor. Samuel foi o maior sacerdote que já existiu, substituiu Eli. Era um sacerdote, tudo que Deus falava, desde pequeno ele ouvia a voz de Deus. Foi um grande homem de Deus. Eu tenho certeza que foi um motivo de muito orgulho para Ana, ter o filho como um grande homem de Deus. A Bíblia diz que quando ele era menino, ela levou ele, desmamava a criança geralmente com 12 anos de idade. Alguns falam que Samuel foi com 3 anos, mas Samuel foi cedo para o templo, e a Bíblia diz que de ano em ano ela levava uma túnica nova para ele, uma vestimenta nova, sacerdotal. Era um menino muito querido, e o fruto de um milagre, fruto daquilo que Deus pode fazer quando nós resolvemos entregar o nosso problema diante dele. Amém? Glória a Deus. E nessa noite Deus quer falar conosco, irmãos, como transformar então o caos em bênção. Como transformar o caos? Eu não sei como está a tua vida hoje, mas às vezes você está passando por uma dificuldade em algum momento da tua vida, em alguma área da tua vida. Às vezes você pode estar passando dificuldade no casamento, é normal. Eu tenho um pastor muito querido, que eu amo demais, pastor Francisco, da cidade de Fernandópolis. Ele fala, olha, todo mundo tem problema. Todo mundo tem um problema. Ser crente não é viver ausente de problema. E é interessante que tem problemas que são rápidos, nós precisamos resolver, e tem uns que nos perseguem. Mas se nós nos colocarmos diante de Deus, irmãos, nossos problemas são resolvidos. Amém? Deus pode transformar o caos em bênção. Eu gostaria que você dissesse isso para alguém do teu lado. Diga assim para ele ou para ela: Deus pode transformar o caos em bênção. Amém? Esse período, irmãos, é aproximadamente 1300 e alguma coisa antes de Cristo. Esse é o período dos juízes. O povo de Israel vivia debaixo de um domínio constante de inimigos de Deus.
Quando a gente fala do tempo dos juízes, a gente lembra de Gideão, que malhou trigo no lagar. A gente lembra de Otiniel, a gente lembra de Sansão. Muitas vezes, homens que precisavam ser levantados por Deus para guardar a vida do povo de Deus. Aonde o povo de Deus, durante muito tempo, foi subjugado. 300 anos subjugados, irmãos, por inimigos. Então Deus levantava alguém para livrar. Esse tempo é um tempo muito difícil. Apesar do povo aqui adorar a Deus, ir adorar em Siló, não era uma coisa fácil como nós vamos hoje para a igreja. Era algo difícil, porque você constantemente estava sendo subjugado por inimigos. Foi um tempo difícil, um tempo de caos em todos os aspectos. Então, muitas das pessoas desse tempo estavam com a sua fé abalada, estavam muitas vezes desistindo daquilo que Deus poderia fazer. O povo não estava sofrendo porque Deus é ruim, porque a Bíblia diz que quando o povo deixasse de buscar Deus, o povo padeceria. E o povo estava padecendo por uma escolha que o povo estava fazendo. E Ana, Eucana e Penina está nesse ambiente aqui, num ambiente muitas vezes de falta de fé. O povo adorava a Deus, mas por uma obrigação. Oferecia sacrifícios a Deus, mas por uma obrigação. Até porque nesse período Deus, Antigo Testamento, Deus não está analisando o coração, e sim as obras. As obras contavam. Você tinha um pecado, você oferecia sacrifício, e seu pecado era coberto. Não é como hoje, que Deus sonda o nosso coração, por uma escolha. Não que Deus não via o coração no Antigo Testamento, mas isso não importava. A atitude, a obra da pessoa era mais importante. E hoje não, a fé é mais importante do que a obra. Não que uma anule a outra, porque a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Mas porque nesse período dos juízes do Antigo Testamento, Deus queria ver a obra. Então, apesar do povo estar sacrificando a Deus, apesar do povo estar adorando a Deus, era uma adoração meio vaga, não tinha profundidade. Oferecia sacrifícios, se festejava, adorava a Deus, mas como um costume. Por isso que a oração de Ana é uma oração marcante para Eli. O próprio Eli, você olhar a história de Eli, você vai ver que nem Eli tinha mais intimidade com Deus. Deus falava com ele e nem escutava mais Deus. Deus precisou falar depois, lá na frente, você vai ver, com Samuel, um menino, porque o sacerdote não ouvia mais a voz de Deus. Nós estamos falando de um ambiente de apostasia. Isso é realmente um ambiente de caos, um ambiente de dificuldade. E Ana, irmão, se destaca por isso. O grande milagre aqui não foi Ana ter filhos. O grande milagre foi o que Deus fez através da vida de Ana. Ana, irmãos, não teve só um menino. Ana teve um homem que revolucionou a história. Ana teve um filho que foi usado por Deus para revolucionar a história. Nós temos falado muito esses dias sobre o propósito de Deus. O propósito de Deus não era que Ana tivesse filhos, mas sim que Samuel fosse gerado através de Ana. Samuel que restauraria o altar de Deus. Amém? Deus, irmãos, tem um plano muito maior do que aquilo que nós achamos que nós queremos. Deus tem através da nossa vida coisas muito maiores do que aquilo que nós achamos que é apenas a nossa vidinha ali particular. Então, irmãos, quando a gente fala do milagre que Deus fez na vida de Ana, nós estamos falando de um milagre em todo o povo de Israel. É algo que impactou todo o povo de Israel. A oração de Ana mudou toda a história de Israel. Você está entendendo? Não foi só um menino que nasceu, foi um homem de Deus que marcou a história através da oração dela. E por que ela foi diferente? Porque a postura dela foi diferente. Enquanto todo mundo, como eu disse, estava vivendo uma vida automática, porque a gente consegue adorar a Deus de forma automática. Você pode vir nesse culto aqui e sair dele sem sentir nada. Você pode culpar o pastor por causa que você não sentiu nada. Você pode culpar a palavra porque você não sentiu nada. Você pode culpar os irmãos porque você não sentiu nada. Mas na verdade é uma escolha tua, uma escolha minha, sair desse culto aqui tocado ou não. A Ana fez a diferença, porque a postura dela foi diferente. Amém? Glória a Deus. E irmãos, imagina que Ana não era só não ter filhos, ela tinha a outra esposa do marido dela. Nessa época era permitido.
A outra esposa do marido dela ficava o tempo todo: eu tenho filho, você não tem. Ele me ama mais porque eu dei filho para ela. E aí, irmãos, interessante que Eucana revela a visão do povo daquela época. Eucana olha e fala para ela: mas não tem problema ter filho, não tem problema, eu te amo, eu te dou uma porção dobrada. O povo, irmãos, estava querendo agradar, mas não queria produzir nada. Ana e Penina fala da igreja do tempo dos juízes, uma igreja que tinha filhos, mas não produzia nada. Eucana tinha que olhar para Ana e dizer: não, vamos buscar Deus, vamos orar para Deus nos dar uns filhos. Não tem problema. Isso mostra como estava a visão do povo de Deus, entre aspas, daquela época. Por isso que eu disse, o caos, irmãos, era grande. Não, o problema não era só dentro da vida de Ana, era algo muito maior, era mundial daquela época, territorial daquela época. O povo estava desacreditado. Você acha que a resposta de Eucana era agradável para Ana? Eu queria te dar filho. Não tem problema. Não, ela queria ouvir dele dizer: não, vamos orar, eu vou pôr a mão na tua cabeça, eu vou orar por você. Mas ele está ali acostumado a não ver nenhum sinal, ele está acostumado a não ver nenhum milagre, ele está acostumado a não ver nenhum sobrenatural. Então, irmão, se nós queremos transformar o caos em bênção, nós precisamos buscar o sobrenatural de Deus na nossa vida novamente. Nós precisamos acreditar no sobrenatural de Deus. Irmãos, nós ficamos muito pragmáticos com o tempo, nós ficamos muito práticos com o tempo, e nós nos esquecemos que Deus é Deus de milagres. Eu estou com uma dor de cabeça, eu vou tomar um analgésico, rapidinho vai sarar. Tem problema, pastor, tomar? É pecado? Não. Mas se você orar: eu estou com uma angústia aqui, eu preciso procurar um psicólogo. Tem problema, pastor, procurar? De jeito nenhum. Mas se você orar, e se você buscar Deus? Irmãos, não há problema a gente usar a ciência para nos abençoar, mas muitas vezes nós anulamos todo o poder de Deus, entregamos a nossa vida à ciência. Nós precisamos crer como igreja do Senhor no sobrenatural de Deus. Crer no sobrenatural de Deus. A Bíblia fala que havia uma mulher, há 12 anos ela vivia com fluxo de sangue, uma menstruação que não interrompia. E a Bíblia diz que ela tinha gastado tudo nas mãos dos médicos, mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse: eu vou lá e vou tocar na orla das vestes, na beiradinha do vestido de Jesus, e eu vou ficar curada. E a Bíblia diz, porque ela não podia estar no meio do povo, ela tinha que estar exclusa do arraial de Deus. E a Bíblia diz que ela entrou no meio do povo, sem ser percebida, foi lá e tocou na orla das vestes de Jesus. Jesus para e diz: alguém me tocou. Olha como estavam os discípulos, como estava Eucana. Como assim? Alguém te tocou, mestre? A multidão te aperta. Jesus disse: alguém me tocou diferente. Irmãos, a gente pode tocar em Jesus, a gente pode estar grudado com Jesus, mas Jesus quer ser tocado de maneira diferente. Jesus quer ser tocado de maneira diferente. Você acha que Ana não tinha feito outra oração antes? Mas ela orou diferente. Não é o que você faz, é como você faz. O que pode mudar o caos em bênção é como você tem feito. A mulher do fluxo de sangue tocou na hora das vestes de Jesus. Jesus disse: alguém me tocou, e ela parece trêmula. Jesus disse: não, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. E ela trêmula disse: fui eu. Na mesma hora ela foi curada, no mesmo instante ela foi curada. Você está entendendo?
Não é o fato de tocar, é como você toca nele. Não é o fato de você cantar louvores, hinos a Deus, é como você tem levado a sua adoração a Deus. Ana orou a Deus como nunca tinha orado. Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Então a primeira coisa, irmão, nós precisamos acreditar que Deus é Deus de milagres. Que Deus, Ele não precisa de cenário para abençoar você. Deus não precisa, irmãos, de ambiente para abençoar você. Ele pode fazer do zero. A palavra de Deus diz que a terra estava sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Pelo poder da palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. Basta uma palavra de Deus e a circunstância pode mudar na tua vida. Amém? Ana acreditou no sobrenatural de Deus, e ela foi lá e se colocou diante de Deus. Amém? Nós precisamos aprender, irmãos, a entregar a nossa vida. Eu tenho falado esses dias, isso é o mais difícil para nós como cristão. Aprender a entregar. A Bíblia diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele tudo fará. Como que a gente entrega o problema se a gente não confia? Como entregar o problema se a gente não confia que Deus pode resolver o nosso problema? Às vezes da boca para fora a gente diz: eu acredito, eu confio, mas daqui a pouco você está com o problema na mão de novo. Nós precisamos aprender a deixar no altar de Deus. A oração diferente de Ana foi porque ela colocou no altar de Deus. A gente tem que aprender a colocar no altar de Deus as nossas preocupações. Aprender a colocar diante de Deus as nossas dificuldades. E isso é um exercício que dói. Porque quando você resolve entregar, você está renunciando à sua própria vontade. Porque a sua carne, ela quer administrar seu problema. A sua carne, a sua alma, ela quer administrar as dificuldades. O ser humano tem dificuldade, irmãos, de entregar a sua vida em domínio de outro. Eu falo sempre aqui, eu não gosto de andar de carona com os outros. Eu prefiro andar dirigindo, porque eu fico freando, eu fico preocupado. Se eu conheço a pessoa, já andei com ela, eu fico mais tranquilo. Mas senão eu fico, só falta amassar o assoalho do carro, tanto que eu freio. Aí está chegando perto do quebra-mola, eu vou falando: quebra-mola. Eu vejo que a pessoa não está vendo o quebra-mola, eu falo: quebra-mola. Uma vez eu fiz uma viagem, e a pessoa, nós estávamos indo para São Paulo, capital, e a pessoa não conhecia, e eu fui de guia. E lá o trânsito é um pouco agitado. E eu falei: você não quer que eu dirijo? Não, eu quero aprender a dirigir dentro de São Paulo. Eu falei: justo hoje comigo? Irmãos, era cada coisa. Foi 12 horas para ir, 12 horas para voltar. Eu cheguei aqui, eu tive que ir para o médico. Eu não conseguia levantar o braço assim, ó, travado. Não conseguia relaxar. Deu problema muscular e tudo. A gente não consegue, irmãos, entregar no domínio de outro. Mas nós precisamos aprender a entregar no domínio de Deus. Ele sabe o melhor. Ele sabe a hora certa de agir. A gente não sabe. A gente faz planos, irmãos. A gente planeja, a gente faz. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer daquele outro jeito. O que você acha que Ana deve ter feito? O que você acha que Ana poderia ter feito? Gastado dinheiro, tentado todos os recursos, e chazinho, e coisa. Mas agora ela resolve: Deus está aqui. Sabe como que ela entrega o problema dela para Deus? Ela diz: Deus, se o Senhor me der, eu dou para o Senhor. Ela coloca agora o plano dela na mão de Deus. Deus, eu canso de falar isso aqui, está gravado, está no YouTube. Deus não vai dar nada para você para parar em você. Deus não vai dar nada se for para parar em você. Ele quer que aquilo que Ele dá para você venha impactar outros.
venha produzir frutos. Deus não dá nenhuma semente se não for para ela produzir muitos frutos. Amém? Deus não vai dar uma semente. Deus enviou o seu Filho. A Bíblia diz que Jesus foi a semente, produziu frutos de salvação. Aquilo que você necessita, irmãos, você tem que abrir o leque, tirar só daquilo que é para você e abrir. Ana olhou para Deus e: Deus, eu quero um filho. O Senhor me deu um filho que eu vou oferecer para o Senhor. O que Deus precisava na época? O sacerdote. E Ana diz: Deus, está aqui meu filho. E Deus então pega o sacerdote Samuel e transforma o milagre na vida de Ana. Amém? Nós precisamos aprender, irmãos, não tem problema insolúvel para Deus. A Bíblia diz assim que não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Não tem dificuldade. Não tem situação financeira que Deus não possa resolver. Não tem situação familiar que Deus não possa resolver. Não há nenhuma dificuldade que Deus não possa resolver. Basta a gente aprender a entregar. E o resultado, irmãos, é vitória. O resultado é vitória. Eu já contei várias vezes aqui a minha vida. Eu já passei por tanta situação, irmãos. Eu me converti e ainda meu pai ficou em casa agredindo minha mãe e a nós muito tempo. E nós poderíamos revoltar e dizer: mas eu venho para Deus, Deus não fez nada. A gente entregou. Isso não era mais problema nosso, era problema de Deus. Algumas pessoas olhavam para minha mãe e falavam: você tem que orar para ele se converter. Outros falavam assim: não, vocês têm que chamar a polícia. Outros falavam: não, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. A gente não mais se preocupava com aquilo, a gente entregou diante de Deus. Até que chegou o dia que Deus fez. E nós não estávamos nos esperando. Nós não estávamos esperando. Quando você entrega, você adora ao Senhor, ainda que você não veja o resultado. Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vide, a vide não produza, ainda que não haja rebanho nos pastos, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que não vejo, eu sei que o meu Redentor vive. Ainda que eu não veja o problema resolvido, note como saiu Ana. Ela orou. Sabe como você sabe se você entregou ou não para Deus? Quando o seu coração não se angustia mais por aquela situação. Quando você entrega, Ana entregou, e a Bíblia diz que o semblante dela já não era mais triste. Ela deixou ali. Agora eu estou livre. Eu estou livre. Não gaste tempo com um problema que você não pode resolver. Deixa Deus resolver o teu problema. O teu filho, ora por ele. Teu marido, ore por ele. Deixa Deus cuidar dele. Pastor, é difícil. Não é fácil mesmo. Entrega é difícil, mas aprenda a deixar. Nós vamos viver na era do domínio. A gente quer dominar tudo. A gente está acostumado a dominar as coisas. Olha o celular, está tudo ali. Quando a gente está sem celular, a gente parece estar sem roupa, não é? Está tudo ali, o banco está ali. Eu, através do meu celular, eu acesso a minha conta. Eu vejo se tem dinheiro, se não tem. Eu acesso um negócio que eu quero comprar, está tudo ali. A gente tem tudo na nossa mão ali, controle. Lembra antigamente você queria saber o telefone de um lugar que você tinha que fazer, pegar? Você lembra das listas telefônicas? Tem gente que nunca usou uma lista telefônica na vida. As listas telefônicas enormes, você ficava folheando até achar o número. Hoje você coloca lá, hoje nem precisa nem digitar, a Google, fulano de tal, vem o telefone para você. Você quer comer alguma coisa, você liga, chega na tua porta. Nós estamos vivendo na era do domínio, a gente está dominando tudo. Só que a gente não pode trazer isso para a nossa vida espiritual, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos entregar nossa vida ao Senhor, andar com Ele.
que Ele cresça, eu diminua, que Ele governe e eu submeta, que Ele direciona e eu siga. Jesus, aonde Ele chegava, viu uma multidão, e ali Ele operava milagres. Na multiplicação de pães e peixes tinha mais de 5 homens, fora mulheres e crianças. Tinha para mais de 15 mil pessoas. 5 pães e 2 peixinhos foram distribuindo, o milagre acontecendo. Você imagine você pegar um pão, tirar a ponta do pão, a hora que você vê Jesus dando, aliás, os discípulos dando para o outro, a ponta do pão está lá de novo. Imagine que lindo isso. Mas Jesus foi assunto ao céu. Disse: olha, eu estou indo embora, vocês aguardem que eu não vos deixarei sós, eu enviarei o Espírito Santo. Quantas pessoas tinha quando o Espírito Santo desceu? 120, irmãos. Cadê o povo da multiplicação? Cadê o povo da cura, do milagre? Porque agora eles precisavam entregar a vida deles. Jesus falou quando ia vir o Espírito Santo? Primeiro dia eu fico imaginando, ficou aquela multidão, ai, vai vir agora. Aí começou a trovejar. Agora o Espírito Santo vai descer sobre nós. Eles não sabiam o que era. Eles estavam esperando algo sobrenatural. Daqui a pouco começou a chover. Não, depois da chuva vai vir o Espírito Santo. Um sentiu um negócio lá, será que isso é o Espírito Santo? Não era, era um piriri. O outro sentiu, não era. Aí um olhou e disse: eu acho que não funcionou não. Acho que ele não vai vir não. Eu vou embora. O outro: você vai embora? Eu vou também. Porque eles não entregaram. Mas a Bíblia diz que 120 irmãos estavam lá entregando, esperando, orando. A Bíblia diz: de repente. De repente. Olha para o irmão do outro lado e diga assim: de repente. A qualquer momento veio o Espírito Santo. E a Bíblia diz que pousou sobre eles línguas como de fogo. E eles foram tocados por Deus. Mas só tinha 120. Esperar em Deus demonstra fé. Nós precisamos aprender a esperar. Esperar. Descansar em Deus. Eu convido você nessa noite a entregar o seu problema no altar. Às vezes você anda com uma angústia no teu peito, uma tristeza, nem você sabe o porquê que você está desse jeito. E você está tentando encontrar solução para isso, ou está tentando resolver isso. Não tenta mais. Entrega no altar de Deus hoje. Às vezes você tem um problema no teu casamento, com o filho, na tua família, com o filho, com a filha, com o marido. Entrega diante de Deus hoje. Às vezes você está com um problema, precisando de um trabalho, de um emprego, ganhar dinheiro. Entrega diante do altar do Senhor nessa noite. E deixa. Você vai vir aqui, trazer no altar de Deus e deixar. Eu tenho certeza que Deus vai abrir as portas, que Deus vai operar o milagre. Amém? Porque Ele nos ama e quer ver os seus filhos vitoriosos. Vamos colocar de pé. Pedi para quem está hoje aqui, a irmã, tira esse aparador para mim. Ô Francis, tira esses 2 objetos para não cair. Isso. Isso. Tem que pegar no ferrinho. Isso aí. Pode pôr bem ali, ó, irmã Adriana.
nós vamos vir no altar de Deus. Eu não gostaria que você viesse por nada. Lembra que eu falei, nós temos que ser diferente. Se você tem algo que você precisa colocar diante de Deus, você vai vir aqui no altar, vai se ajoelhar aqui, vai dizer: Deus, está aqui meu problema, está aqui. Amém? Nós vamos cantar uma canção. Você que sentir de Deus de vir aqui na frente, você vai sair do teu lugar, eu não vou chamar. Você que sentir, a hora que nós estivermos cantando a canção, você vem aqui na frente, para nós orarmos. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou. Aleluia. Coloque seus problemas diante de Deus nessa noite. Coloque suas dificuldades diante do Senhor nessa noite. Fale com Ele. Fale com Ele. Apresenta os seus problemas diante do Senhor. Apresenta os seus problemas diante do Senhor. Abra o teu coração. É para abrir o coração agora diante do Senhor. Ele tem cuidado de todas as coisas na tua vida. Ele tem cuidado de todas as coisas na tua vida. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti.
você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu tenho o tempo certo da vitória te entregar. E este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de. O Senhor cuida de você, querido. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Aleluia, Deus. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, com o nosso coração aberto, Deus, entregando, Senhor, os nossos problemas diante do Teu altar, Senhor. Sabemos que o Senhor conhece, Senhor, esquadrinha os nossos corações. O Teu Espírito Santo, Senhor, Ele conhece as nossas vidas. Ele sabe de todo sofrimento, de toda dificuldade, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, Senhor. Nós não queremos, Senhor, tentar resolver os problemas, mas nós colocamos diante do Teu altar, Deus. Pedimos que o Senhor venha, Senhor. Venha, Senhor. Toma direção, Senhor, das nossas dificuldades. Tome a direção da nossa vida, Deus. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Carecemos da Tua glória e da Tua misericórdia. Nós apresentamos diante do Senhor a nossa vida, Senhor, as nossas dificuldades, os nossos temores, Senhor, os nossos medos, as nossas limitações, Senhor, por muitas vezes não confiar em Ti, Senhor, não confiar nos Teus planos. Mas nessa noite nós declaramos que nós escolhemos acreditar. Nós nessa noite confiamos, Senhor, confiar. Decidimos confiar, Senhor. Entregamos, Senhor, nas Tuas mãos todos os problemas, todas as dificuldades. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Volte para o seu lugar. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Assim como Ana, que a alegria do Senhor esteja sobre ti. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos selar este momento com a ceia do Senhor.
A Bíblia diz assim, o Senhor Jesus dizendo: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Nós precisamos participar da ceia. Eu não posso deixar de dizer que a ceia, ela não é da igreja Comunidade Renovada, ela não é destinada a membros da igreja. A ceia é do Senhor. A Bíblia diz: examine-se pois o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Você precisa se examinar, você está apto para participar da ceia. Amém? A ceia não é para quem não tem pecado, a ceia é para quem está santificando a Deus. Amém? Sem santificação nós não vemos a Deus. Então nós precisamos viver uma vida de santificação. Então eu gostaria que você viesse para a ceia nessa noite com o coração aberto. Não carregue pecado. A ceia é o momento de nós entregarmos o nosso pecado, deixarmos de lado. Às vezes tanto tempo você está sem tomar ceia. Essa é uma noite oportuna de você deixar o pecado. Deixa para lá. Viva uma vida de modo digno do Senhor. Agora eu preciso também alertar que nós não podemos participar da ceia em pecado, porque ela se torna juízo para nós. E a Bíblia diz que por isso há muitos doentes, e alguns até que dormem. Então a ceia, ela deve ser um momento de nós nos santificarmos. Por que, pastor, é um momento de nós santificarmos? Nós estamos participando do corpo e do sangue de Jesus. E o corpo e o sangue de Jesus é santo. Amém? Isso não é um suco, não é um pão. Isso é o sangue e o corpo, a Bíblia diz. Jesus pegou a ceia e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Ele pegou o cálice e disse: este é o meu sangue. Ele não disse isso simboliza, isso parece. Não, ele disse isto é. Se ele disse que é porque é. Amém? Por que nós participamos da ceia? Primeiro, para nós lembrarmos que somos um com Ele. Nós alimentando do corpo e do sangue de Jesus. Somos um, temos parte com Ele. A ceia também é em memória dEle. Quando nós participamos da ceia, nós temos que lembrar: Jesus morreu na cruz do Calvário. Tudo isso que nós falamos aqui de entrega, de vida nova, de bênção, de sobrenatural, de milagre, isso está envolvendo a cruz de Cristo. Se Jesus não tivesse morrido por mim, por você, nós não teríamos acesso a todas essas bênçãos que Deus tem proporcionado para nós, porque nós não somos merecedores, nós não merecemos nada, mas Ele morreu para que nós tivéssemos acesso à bênção, para que nós tivéssemos acesso à vida eterna. Amém? E a ceia, irmãos, então é o momento de nós estarmos um com Ele, de participarmos com Ele, né? Estarmos com Ele. O próprio Cristo participou da ceia para ensinar os seus discípulos a importância da ceia. Aqui na igreja a gente participa uma vez por mês, mas eu queria participar todo dia da ceia. Eu amo ceia. Para mim sempre foi o melhor culto da igreja, o culto de ceia. Nós temos que nos alegrar. A ceia não é para os vitoriosos, a ceia é para aqueles que precisam de Deus. Se eu não precisasse de Deus, eu nem precisava da ceia. A ceia me santifica, é o sangue de Jesus que me santifica. A ceia é para os que precisam mesmo. Eu preciso da ceia. Amém? Nós não viemos para ser vitoriosos, nós saímos dela vitoriosos. Amém? Nós viemos para ser dependentes de Jesus. Eu preciso do corpo e do sangue porque eu dependo de Jesus. Amém? Como eu disse, Jesus consagrou o pão como corpo. Eu gostaria que você estendesse sua mão aqui para frente. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu sei que já foi orado com esses elementos, mas nós mais uma vez declaramos que este pão, Senhor, é o teu corpo e esse cálice é o teu sangue. Te damos graças, Senhor, pelos elementos da ceia. Te damos graças, Senhor, porque o seu corpo foi partido na cruz do Calvário e o seu sangue foi derramado nela. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. A Bíblia diz que semelhante, ele pegou, aliás, naquele momento ele pegou o pão e partiu. Nós partimos o pão porque o corpo dele foi partido, foi entregue lá na cruz. E semelhantemente ele pegou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança. Uma aliança agora, irmãos, não mais corruptível, mas uma aliança incorruptível. Agora é uma aliança de sangue, não tem como ser quebrada.
Nada que o homem possa fazer de mais pavoroso, tenebroso, é capaz de quebrar a aliança de Cristo com a sua igreja. Amém? Não há pecado, não há morte, não há nada. Como diz em Romanos, o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Existe uma aliança de sangue do Filho de Deus para com o seu povo. Amém? Que agora também se torna filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém? Glória a Deus. As irmãs vão passar aí. Se você desejar participar da ceia, você pegue o cálice, pegue o pão e aguarde para nós participarmos juntos. Se você não for participar, apenas não pegue. Rose, pode começar a servir com esse. Coloca a música da ceia para mim. Tem gente que não gosta, que ela é velha, mas é boa. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos a voltar sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Aqui, irmã Tereza. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão. Alguém foi esquecido do pão? Deus convida a ceia. Aqui é o pão. Cauã. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem Amém. faminto Após nós participarmos aqui, as irmãs vão ministrar para as crianças. É um padrão da nossa igreja. As crianças participam da ceia. Ah, pastor, eu já vi igreja que não participa. Nós partimos da seguinte questão: a Bíblia diz que das tais é o reino dos céus.
Então, se nós podemos participar da ceia, nós entendemos também, a igreja, a comunidade renovada, entende que criança participa da ceia. Se você não quer que seu filho ou neto, alguém não participe, você oriente as irmãs que não dê para o seu filho, mas eu acho perca de tempo. Criança não deixava a gente, a nossa igreja tinha um padrão que não deixava lá atrás. Depois da ceia a gente atacava a mesa da ceia. Quem é crente antigo aqui fez isso quando era criança. Tacava a mesa da ceia, a gente devorava a ceia. Ué, deixou de ser corpo e sangue? Não, né? Então, glória a Deus que nós temos essa liberdade hoje de servir ceia para criança. Minha filha toma ceia, ela tem nenhum ano de idade, eu dou ceia para ela, amém? Glória a Deus. Agora, com ações de graça, coma do pão e beba do cálice. Glória a Deus. O irmão Francis vai agradecer a ceia. Amém. Senhor, obrigado, Senhor, pelo seu sangue derramado, Pai. Oh, Senhor, obrigado por cada vida aqui, Senhor. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo o mal, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Os irmãos vão estar recolhendo. Alguém recolhe para mim? A Lúcia está recolhendo ali. Você vai sentando. O Marcelo também está aqui. Cadê o Marcelo? É que ele está de branco. Vão sentando aí, irmãos, para a gente encerrar já. Só dar os últimos avisos. Vou dar um aviso para os canarinhos da igreja. Primeira semana, primeira quarta-feira de agosto, eu vou estar dando aula de canto aqui na igreja às 7 horas da noite. 7 horas da noite, a partir da primeira quarta-feira de agosto, aqui na igreja, amém? Não estou falando que eu vou pôr no louvor, eu vou estar dando aula de canto, não é colocar no canto e orar não, é para cantar mesmo, amém? Aprender o que é ser afinado, o que não é, uma aula básica de canto. Então quem se interessar, quem sabe aparece uns varões aí para a gente formar um quarteto, né? Eu amo quarteto. E então, primeira quarta-feira de agosto, tá? A gente vai estar fazendo essas aulas. É puxado, não é algo fácil, viu? Aula de respiração, dicção, todas essas coisas aí. Quem já fez, a gente fez um tempo no passado, é meio puxado. Mas se você tiver interesse, boa vontade, você vem, amém? E vai ser uma bênção para aqueles que desejarem. A gente quer ensinar muita coisa, a gente precisa de... Não é meu papel tocar violão aqui na igreja, irmãos, é para pregar a palavra, mas como não tem quem toca, a gente toca. Mas você que tem vontade, vai buscar aula, aqui na igreja não tem condições de dar hoje essa aula, mas busca aprender um pouco mais, né? Quem dera nós tivermos aí 2, 3 grupos de louvor para revezar, um domingo um toca, outro toca. A ideia é essa, amém? A coisa desenvolver, crescer para a glória de Deus, amém? Glória a Deus. Toda terça-feira as irmãs se reúnem aqui na igreja para orar, 7h30 da noite. Na sexta tem culto ao Senhor, 7h30 também. Toda a programação durante a semana é 7h30. Só o domingo que é 7 horas. Amém? Nós temos um tempo mais folgado aí. No sábado, rede de jovens também, às 7h30 da noite. Amém? Todos os sábados. A gente está um pouco atrasado com a questão da rede de homens, mas a gente vai desenrolar isso daí. Mais um aviso para aqueles irmãos que gostam de ajudar na construção. Sábado que vem a gente vai estar mexendo no reboco aqui na igreja. Voltar a mexer com isso em nome de Jesus para terminar. A gente precisa terminar o reboco aqui desse lado. A gente precisa terminar aqui, lá atrás. Tem uma coisa, tem aqui na frente para mexer. A gente quer fazer uma grade aqui porque tem uns abençoados que deixam umas vacas aqui. De vez em quando eu chego, a vaca está olhando no espelho da igreja. E aí vai que ela encara, isso é sério, ela encara. Um vidro desse aí é R$3.000. Então a gente precisa pôr uma grade aqui.
eu acho que o anjo de Deus fica ali guardando, para ela não. Uma encostadinha, irmãos, já era. A gente precisa fazer. Nós não temos, financeiramente nós não temos nada. Nós ganhamos 10 sacos de cimento. Eu vou doar 3 metros de areia da minha parte para poder começar o reboco. E Deus vai dando graça, amém? Eu falei isso, procure o Gabriel, está lá na porta. Quem quer ofertar? Gabriel, quero ofertar cimento, quero ofertar areia. Procure o Gabriel. Aqui nós vivemos para construção de doação. A igreja hoje ela não tem caixa. É só você olhar o tanto de gente que nós temos aqui. Nós construímos isso. Não é, pastor, é um prédio pequeno. Tem muita igreja que está aí na cidade 20 anos, não tem nem esse prédio, está pagando aluguel. Então nós estamos com um prédio bom, temos o ar-condicionado, pagamos esse terreno todo mês. Então nós não temos caixa para continuar o término da construção. Esse templo ele não está completo, irmãos. Aqui nós estamos na metade do templo. Esse púlpito é ali, ó. O templo ele vai lá no banheiro. Mas como nós tínhamos condições de fazer isso, agora nós fizemos metade. Então a outra metade é lá. Então você vê que tem muito trabalho aí pela frente. Temos que fechar, tirar essa parede, vai sair daí, ó. O púlpito vai para lá. O negócio é diferente. Mas nós estamos usando o espaço que nós temos hoje. Amém? Então nós vamos fazendo isso com doações. Os irmãos, boa vontade de trabalhar. Então sábado, 7 horas da manhã, nós estamos aqui. Eu estou aqui. Eu acho que o irmão Rafael, o irmão João vai estar aqui também. Luz também. Então aqueles que são corajosos vão estar aqui 7 horas. Outros vêm depois do trabalho. Nós vamos estar aqui batendo uma massa, pôr a betoneira para trabalhar de novo. Quando nós começamos aqui não tinha nem betoneira. O Gabriel gastou 30 dias, eu e ele, para fazer essa parede aqui, ó. E aí, irmãos, veio um vento e derrubou ela. 30 dias de entrega, perdeu. Foi uma época que deu uma pancada de vento. Ela estava por terminar, ainda não tinha escoras, nada. E perdemos e levantamos rapidinho. Ninguém nem ficou sabendo que caiu a parede da igreja no início da construção. Tudo Deus deu vitória. Muito difícil, dificuldade, mas Deus tem dado vitória. Hoje nós podemos dizer que nós temos um templo gostoso para congregar. Uns estão com frio aí, mas para mim está tão gostoso. Até desligar o ar aí. Olha, a gente já passou calor aqui, agora está gostoso, um clima agradável. Amém? Por isso o ar está ali. A hora que a igreja virar, o ar vai ficar mais disperso, vai ficar mais gostoso. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida essa semana. Que você seja completamente abençoado por Deus. Não em partes, mas completamente. Eu estou esquecendo. Vamos colocar de pé, vamos oferecer o dízimo, oferta. Domingo passado eu lancei uma oferta de propósito. Alguns irmãos ficaram de trazer hoje. Eu vou orar por você. Vou orar também pelos dizimistas, ofertantes. Às vezes a gente quer mudança na nossa vida financeira, irmãos, e não há outro caminho se não começar pela fidelidade no dízimo, na oferta. Eu preciso falar isso daqui. Não tem outra forma. Quando a gente é fiel, irmãos, Deus faz a coisa acontecer. Não por conta do dinheiro, mas por conta da fidelidade. Amém? Senhor, em nome de Jesus, abençoe agora o dizimista, abençoe o ofertante, abençoe aquele irmão, Senhor, que vai trazer a sua oferta de propósito hoje, Senhor, que foi lançada domingo passado. Em nome de Jesus, derrama a tua unção. Repreenda, Senhor, o devorador, o migrador, o cortador, a lacusta, todo gafanhoto. Em nome de Jesus, repreende, Senhor, todo o mal que se levanta contra a vida financeira do teu povo. E que essa semente, Senhor, essa fidelidade produza não só vitória financeira, mas saúde sobre a vida dos teus filhos. Eu os abençoo como ministro do Senhor, em nome de Jesus. Quem for dizimar, ofertar, coloca aqui no gasofilácio. O Gabriel vai estar ungindo. Aí depois você volta para o seu lugar para a gente orar encerrando.
Glória a Deus. Sem ser nesse sábado, no outro a gente tem alguma coisa? Vamos deixar então marcado. Quem que falou para mim? Foi a pastora que falou para mim. O Marcelo falou que a casa dele está disponível para fazer a rede de homens lá? Ou você? Você tem compromisso na sua casa? Eu gosto de resolver assim. Tem compromisso na sua casa não nesse sábado, no outro? Acho que não ou não? O que será? Você marcar com... Eles ficaram vermelhos de vergonha. Marcar comigo não faz sem você estar lá. Então faz o seguinte, sem ser... Eu quero fazer na casa dele, que a casa dele está novinha, reformada, pintada, toda grafiada. E ele tem uma churrasqueira chique lá. A minha só tem a churrasqueira, o resto está tudo feio. Começar a mexer ainda esse ano, em nome de Jesus lá em casa. Dá para fazer então, Marcelo, na sua casa, um churrasco para os homens lá? Então vamos fazer, não nesse sábado, para desenrolar isso aí, fica aí, não é igual fumo de rolo. Não tem que ser nesse sábado ou outro. Que dia que vai cair? Vê aí para mim, gente. 21? E agora? 21 ou 22? E aí, cadê? Confirma aí que a Suzy falou. Meu Deus. 27? Quem dá mais? Então dia 27, 21 é agora, né? Isso, é 20 agora e 27. 27 de junho a gente vai estar fazendo churrasco lá na casa do irmão Marcelo, 7:30 da noite lá na casa dele. Pastor, eu não sei. Eu não sei onde que é. 7 horas o Gabriel vai estar aqui, ou alguém da igreja vai estar aqui, 7 horas aqui na igreja. E a gente vai subir para lá. É lá no Universitário, lá perto de casa. Amém? Como que vai fazer, pastor? Leva o que você vai comer. Eu estou falando assim porque uma vez nós fizemos um porco no tacho. O irmão chegou com uma maminha, disse assim: eu não como porco. E trouxe assim uma bochecha de leitoa desse tamanho assim. Então leva o que ele comia, coitadinho. Eu acho que nós sapecamos aquilo lá, ou não sapecamos. Leva o que você vai comer. O Lúcio, por exemplo, come 3 quilos de carne, que eu já vi ele comendo. O irmão João já é econômico, o irmão João gosta de mandioca, né, irmão João? Come um pouquinho de carne, bastante mandioca, não é? Eu já vi o irmão João. Mandioca não vai faltar. Pronto. Então ninguém precisa dar mandioca. Leva. Amém. Então a mandioca nós temos. Tem que trazer antes um pouquinho, para nós já cozinhar. É na sexta-feira. Então mandioca, refrigerante. E aí eu faço uma salada de folha lá, não precisa mais nada, arroz, negócio, nada de arroz. É mandioca, carne, tá? Leva o que você gosta de comer, não tem problema. Pastor gosta de colchão duro, vai ficar mais tempo rodando lá, mas assa também. Ponta de peito, a gente chega às 5 horas da manhã e põe lá, passar também. Mas leva a carne que você come, não é picanha não. Tem alcatra, colchão mole, contra filé. Leva a carne que você... Marcelo, você prefere grelha ou espeto? Então, para espeto, tá? Não leva bife não, leva um pouquinho mais grossa para espeto na hora, irmão Valdir. Isso, na hora que for, a gente já vai temperando lá e já vai botando passar. Vai assando, comendo mandioca, para a glória de Deus. Amém? Isso, e levar um refrigerante, tá? Um refrigerante. É festa do povo de Deus, então é para os homens da igreja. Tá junto, a gente vai compartilhar uma palavra, comer junto. Vamos sujar um pouco a área do Marcelo, que está muito bonita. Amém? Glória a Deus. Combinado, irmãos? Então vamos orar encerrando. Dê a mão para a pessoa que está do teu lado. E a gente se ajunta lá e um ajuda o outro lá, mas eu sei que você gosta de dominar o negócio lá, mas vai dar tudo certo. Amém? Que Deus, como eu disse, abençoe a sua semana, que seja uma semana de vitória, que Deus responda as suas orações, aquilo que você colocou diante dele nessa noite, que seja uma semana de conquistas e de vitórias em nome de Jesus. Amém?
Senhor, muito obrigado, Pai, por este culto. Obrigado por Tua presença. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado graça, tem dado vitória, Deus. Muito obrigado. Derrama do Teu poder, da Tua unção, Pai, sobre a vida do Teu povo. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces consolações do Espírito Santo possa estar com os irmãos e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra. E a igreja que aguarda a vinda de Jesus, diga amém. Que Deus te abençoe. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimente o irmão e a irmã com a paz do Senhor.